Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade? Bom, gente, vamos lá. Para a nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar de um tema de biologia do setor A, de amor pela biologia. Nós vamos continuar falando de genética, né? Porque nós já estávamos falando desde mitose e meiose, primeira lei de Mendel, sistema BO e cromossomos sexuais, e agora vamos com a segunda lei de Mendel, ou também chamada lei da segregação independente. Combinado? E aí este assunto está nas aulas 13 e 14 da sua apostila número 10 do Sistema Anglo de Ensino, tá bom? Porém, na videoaula de hoje, na videoaula de agora, que você está assistindo aí na tua casa, nós vamos fazer apenas exercícios sobre o tema, tá bom? Porque a parte teórica já foi dada. Então, para você que não viu a parte teórica, volta, assiste a parte teórica e volta para cá para assistir os exercícios, tá bom? Para a gente aplicar e ficar craque neste tema, combinado? E olha, para você que não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações também. Compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, fechou? E também não se esqueça de seguir o nosso Insta, @estudo.fácil. Fechou? Porque é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas. Combinado, meu povo? Então, ó, bora soltar a vinheta do canal e aí a gente parte para os 10 exercícios de segunda lei de Mendel para encerrar este assunto com chave de ouro. Combinado? Então, simbora, meu povo, vem comigo! Aê, meu povo, tô de volta, bora lá. Mas antes de a gente fazer o exercício número 1, vou mostrar essa ficha que eu fiz para vocês, né? Que nessa aula nós não temos formulário, tá bom? Eu fiz apenas esta ficha com 9 exercícios, todos de alternativa e de vestibular, tá bom? Este exercício 6 aqui eu recomendo que vocês façam, tá bom? Que é super importante. Com gabarito, ó, que beleza. Ó. Então tem todos aqui, a ficha está na descrição, né? O link dela está na descrição. Você clica lá, faz numa boa, e qualquer dúvida que tiver, mande pelo Insta, que eu falei, @estudo.fácil, tá bom? Faz e tem gabarito, confere a resposta. Se não entender, manda dúvida que eu te ajudo para ficar com esse assunto, ó, só alegria. Fechou, meu povo? Então agora sim, partiu fazer os exercícios. Combinado? Então, bora lá. Exercício número 1, FAMERP 2022. Este é super importante, tá bom? Vamos lá. O quadro apresenta os fenótipos determinados pelos respectivos genótipos que ocorrem em uma espécie de mamífero. Ótimo. Sabendo que os genes que determinam cada fenótipo segregam-se independentemente durante a meiose. Falou segregam-se independentemente, já pensa em segunda lei de Mendel, tá bom? Responda. Letra A, vem comigo. Qual tipo de herança genética ocorre entre os alelos que determinam a cor da pelagem? Opa, a cor da pelagem está aqui. Vamos lá, eu tenho marrom, emão, eu tenho homozigoto, branca, besão, porém eu tenho um intermédio, eu tenho dois extremos, e dentre esses dois extremos eu tenho uma intermediaridade, que é o creme, que é emão, besão. E qual é o tipo de herança que ocorre entre esses alelos? Tem que ser dominância incompleta ou codominância, que trabalhamos na aula de primeira lei de Mendel. Então, se você não lembra, volta lá para rever, tá bom? E aí, qual justificativa você vai utilizar, né, na sua resposta com base nos dados do quadro? É só você pensar, ó, a existência de um fenótipo intermediário revela que o alelo determinante da cor marrom não domina completamente ao alelo para o branco. Olha que beleza! Resposta simples, básica e rápida para você matar a charada da letra A da FAMERP 2022. Olha que beleza, bem fácil, né? Bem fácil. E aí na letra B, que envolve agora a segregação independente, né? Nos diz o seguinte: como os genes para cada caráter estão distribuídos em relação aos losses cromossômicos? Bom, a gente pode pensar o seguinte: eles estão localizados em diferentes pares de cromossomos. Fechou? Tranquilo. Por quê? Lembre-se daquela tela que eu mostrei para vocês. Se os genes estiverem no mesmo cromossomo, eles estarão ligados, que é a situação de linkage. Portanto, como eles apresentam segregação independente, os genes em cada característica têm que estar em cromossomos
em diferentes pares de cromossomos, tá bom? Agora, a segunda pergunta, vamos lá. Quantas possíveis combinações gaméticas são formadas a partir do cruzamento entre dois animais cujos genótipos são emão, bezão, elão, elinho, cesão, cesão e um cara com o mesmo genótipo? Bom, vamos pensar o seguinte, eu vou ter que usar o grau de heterozigose, que é o 2 elevado a n, que nós tratamos na aula passada. Sendo n, que é o 2 elevado a n, o n é igual ao número de pares heterozigotos. Aqui nós temos dois pares de heterozigotos. Henrique, não enxerguei, só enxerguei um, que é o elão, elinho. Eu tenho este par de heterozigoto. Ah, Henrique, claro, é uma dominância incompleta, mas não deixa de ser heterozigoto. Porque em um gameta eu posso ter, por exemplo, emão, elão e cesão, e no outro, por exemplo, bezão, elinho, cesão. E o emão e o bezão são cromossomos alelos diferentes. Portanto, eu tenho 4 tipos de gametas para este primeiro e 4 para o segundo. Portanto, no total, eu tenho 16 combinações gaméticas, faltou um S aqui, possíveis entre os descendentes esperados do cruzamento. Olha que beleza, bem fácil, porque é 4 do primeiro, 4 do segundo, portanto 4 vezes 4, 16. 16 é o denominador dessa herança. Olha que fácil, bem de boas exercício, né? Bem tranquilo da FAMERP 2022. Qualquer dúvida, mande pelo Insta, combinado? Então partiu o exercício 2. Vamos lá. O 2 da FMP 2022, também ó, bem recente, dele do forno esse exercício, hein? Vamos lá. Mendel estudou 7 características controladas por genes de segregação independente com expressão dominante e recessiva como indicado na tabela abaixo. Considerando-se a hipótese de uma planta com flor axial, portanto dominante, e branca, dominante também, de altura alta, também dominante, heterozigota para as 3 características, olha que fácil. Se autofertilizar, qual a probabilidade de nascimento de uma planta com flor terminal, branca e baixa? Bom, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma parental tríhíbrida, ou seja, triplo heterozigota, tá bom? Cuidado com esses termos que é super importante você já se acostumar com eles. Tríhíbrida, dihíbrida, híbrida, que vai aparecer. Lembre-se que híbrida é heterozigota, aí você consegue matar. Se é dihíbrida, é duplo heterozigota e assim por diante, tá bom? Então se eu tenho esta parental aqui, e ele nos diz o seguinte, ó, eu quero uma flor terminal. Flor terminal é uma característica recessiva, portanto Tzinho, Tzinho. Ótimo. Quero uma flor branca, é uma característica dominante, então é Pzão alguma coisa. Eu quero baixa, tem que ser Bzinho, Bzinho. Eu posso resolver separado ou não. Eu prefiro resolver separado. Tá bom? Então eu olho, ó, Tzão, Tzinho com Tzão, Tzinho. Eu quero o quê? Uma planta que seja Tzinho, Tzinho. Logo, aí eu volto à primeira lei de Mendel, que é 1 para 2 para 1. Sei que é 1/4, portanto a característica é... Como a característica é recessiva, eu quero ela, então é 1/4. Logo, 1/4 de ser Tzinho, Tzinho. Agora eu quero que seja Pzão alguma coisa, porque eu quero que seja branca. Logo, pode ser Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho. Portanto, a possibilidade é 3/4 de ser Pzão alguma coisa. E de ser baixa, que é uma característica recessiva, também é 1/4. Portanto, no total, eu vou multiplicar as três probabilidades e chego em 3/64, alternativa E de elefantão. Olha que beleza, bem fácil o exercício, hein? Bem fácil, numa boa você matava ele de primeira. Tranquilidade, meu povo? Então, partiu 3, vamos lá. 3A Estadual de Minas Gerais 2019. Vamos lá. Na espécie humana existem algumas características que obedecem à primeira lei de Mendel. Dentre essas características é possível estudar a polidactilia, que é quando você tem mais dedo na mão, e as sardas no rosto. Clarício, que apresenta polidactia e sardas no rosto, casa-se com Josefina, cujo fenótipo é igual ao de seu marido. Depois de uma análise genética de seus pais, foi determinado que o casal em questão é dihíbrido para os 2 fenótipos citados. Portanto, polidactilia é dominante e sardas também. Então eu tenho estes dados. Polidactilia é dominante e sardas também. Sardas indicando a presença delas, tá bom? Não a ausência delas, fechou? Portanto, a ausência de sardas é recessivo e a pentadactilia, que é quando você tem a mão com 5 dedos, que é o que a maioria das pessoas tem, é recessivo também. E aí eu vou cruzar este casal, porque ele fala, considerando essas informações, determine a probabilidade de o casal ter uma filha
com os mesmos fenótipos citados. Portanto, eu vou cruzar estes dois e aí eu quero o quê? Que tenha os mesmos fenótipos, ou seja, que tenha, lembre-se, atenção, fenótipo é diferente de genótipo. Se estivesse falando de genótipo, eu teria que fazer com que a filha obrigatoriamente teria que ser Pzão, Pzinho, Szão, Szinho. Porém, como ele fala fenótipo, tem que ter os dois dominantes. Porém, agora eu me lembro da segunda lei de Mendel. Por que a segunda lei de Mendel? Porque a parental é díbrida. Logo, é 9 em 16, que é aquela proporção fenotípica. 9 para 3, para 3, para 1. Olha que beleza. E aí, como ele quer que seja uma filha, então tem que multiplicar por meio, por ela ser menina. Logo, dá 9 em 32 avos, portanto, alternativa B de bola. Olha que fácil. Exercício bem simples, né? Bem simples. Então, basicamente, você olha um exercício de genética, tira as informações do problema, resolve numa boa. E lembre-se da segunda lei de Mendel e atenção a isso. Eu só vou conseguir estabelecer a proporção fenotípica caso a parental seja heterozigota para os dois caracteres em questão, ou seja, díbrida. Então, neste caso, era, portanto, eu consegui aplicar a segunda lei de Mendel, portanto, a sua proporção também. Fechou, meu povo? Numa boa? Então, parte o 4. Vamos lá. Exercício 4 da Unicamp 2017. Vamos lá. Porém, antes disso, pausa para a água. Pronto, vamos lá. Quando se pretende transformar a espécie X na espécie Y, ambas devem ser unidas por fertilização. E em seguida, os híbridos resultantes devem ser fertilizados com pólen de Y. Depois das várias proles resultantes, seriam selecionadas aquelas que apresentassem maior semelhança com Y, que novamente seriam fertilizadas com pólen de Y e assim sucessivamente, até que finalmente Y se manifestasse constante das gerações seguintes. Por este processo, a espécie X teria sido transformada na espécie Y. Tá bom? Vamos lá. O trecho acima, adaptado da tradução do artigo de Gregor Mendel, que é o famoso Mendel, nosso best, ilustra o interesse de Mendel na transformação de espécies. Letra A. O processo descrito por Mendel está relacionado com que prática amplamente usada na agricultura, que é a prática de cruzamentos seletivos ou direcionados. Basicamente, quais seriam as vantagens de utilizar esse processo na agricultura? Basicamente, é preservar os caracteres de interesse na descendência de plantas. Por exemplo, se eu quero que uma planta seja alta e branca, com a flor branca, por exemplo, eu vou ter que cruzar ela várias vezes entre si para que dê mais descendentes com a mesma característica que eu quero. Ou seja, para que tenha, por exemplo, maior produtividade e resistência às variações de fatores ambientais, por exemplo. Tá bom? Então, uma questão bem interessante, né? Agora, na letra B. Vamos lá, letra B. Ó, considerando que a espécie X tem as características A e B, que a espécie Y tem as características Azinho e Bzinho, e que os alelos Azão e Bzão são dominantes, a partir do cruzamento com X com Y, em quantas gerações todos os descendentes resultantes teriam apenas as características Azinho, Bzinho, e na segunda pergunta, quais seriam os genótipos formados em cada uma das gerações. Vamos lá. Então, se eu tenho, ó, vamos lá, ó, acho que dá para enxergar aí, né? Eu tenho uma parental, Azão, Bzão, que é a planta X, e Azinho, Bzinho, Bzinho, que é a planta Y, eu vou cruzar, obtenho uma parental, uma F1 100% heterozigota para as duas características, e aí eu vou cruzar novamente com a planta Y, que é duplo recessivo, Azinho, Bzinho, Bzinho, e aí eu chego em 25% duplo heterozigota, 25% um dominante e um recessivo, 25% um heterozigoto, um recessivo, 25% um recessivo, um heterozigoto e 25% os dois recessivos. Portanto, quais seriam os genótipos? Os genótipos estão aí. E aí ele fala, em quantas gerações todos os descendentes resultantes teriam apenas as características Azinho, Bzinho? Basicamente a partir da terceira geração. Porque eu cruzei a primeira, cruzei a segunda, e a partir da terceira geração nós já teríamos os descendentes Azinho, Bzinho, Bzinho, né? E aí, fechou. Não, basicamente aqui eu entendi a pergunta errado, né? Todos os descendentes teriam apenas as características Azinho, Bzinho, e todos aqui têm Azinho,
Bzinho. Portanto, é a partir da terceira geração do cruzamento, tá bom? E aí, ó, quais seriam os genótipos formados em cada uma das gerações? E aí tá aí mostrado bonitinho, né? Então, o cruzamento dos descendentes Azinho, Bzinho com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho serão 100% puros homozigotos para os caracteres Azinho e Bzinho da espécie Y. Fechou? Tranquilidade, o exercício um pouquinho mais complicado, mas bem tranquilo de fazer da Unicamp 2017. Não é verdade? Então, parte o 5. Vamos lá, 5 da Federal do Paraná 2017. Ele pode parecer complexo, mas ele é muito fácil. Vamos lá. Um casal possui os seguintes genótipos. Tá aí os genótipos, tá bom. Suponha que as seguintes características são atribuídas a cada gene. Vamos lá, tá aí bonitinho, beleza. Letra A, antes disso, só considerando que os genes em questão são autossômicos, ótimo, porque eu não me preocupo com o par sexual, tá? Eles segregam-se independentemente, portanto, segundo a lei de Mendel. Responda a letra A, qual é a probabilidade de esse casal ter um filho com o lóbulo da orelha preso, ou seja, recessivo? Azinho, Azinho, acabei de ver aqui, ó. Cabelo liso tem que ser B2, B2. Sem bico de viúva é Czinho, Czinho, e sangue do tipo O sendo Izinho, Izinho. E aí eu vou ter que ver, eu vou cruzar a parental e vou ter que analisar. Henrique, como é que eu faço esse exercício? Analisa analisa separadamente. Então você pega o A e analisa com o A, pega o B, analisa com B e assim sucessivamente. Tá bom? Então você olha Azão, Azinho com Azinho, Azinho, você quer que seja que venha este Azinho para cá, portanto é meio. E aí assim você vai analisando. Tá bom? Então aqui ó, é 1/4. E aí você vai, tudo bonitinho, você chega que é 1 em 64. Olha que beleza. Bem de boas, né? Então é basicamente você. Aqui você não tem a segunda lei de Mendel. Você tem que lembrar que é segregação independente. Então você já lembra da segunda lei de Mendel. Porém você não aplica ela aqui, que como eu digo aplicar, com aquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Você não aplica. Você vai analisar as características separadamente e depois multiplicar as probabilidades isoladas, multiplica e você chega na probabilidade total. Fechou? Mesma coisa para a letra B e para a letra C. Que ele fala que sem a orelha preso, portanto tem que ser Azão. Azinho, Azinho. Cabelo crespo, B1, B1, com um bico de viúva, Czão, alguma coisa, e qualquer tipo de sangue. Aí é assim, tá ao acaso, não importa o sangue que venha, portanto é 100% de chance. É 1, não, a diferença ali não vai mudar em nada você multiplicar por 1 ou por nada. Tá bom? Por isso é 100% de chance que vai ter algum tipo sanguíneo. Tá bom? E na letra C, quer que tenha orelha solto, Azão, alguma coisa, cabelo liso, B2, B2, sem bico de viúva, Czinho, Czinho, e sangue tipo AB, Izão A, Izão B. E aí você multiplica e chega em 1,64 e 1,16 na letra B, 1,64 na letra C. Fechou? O exercício bem simples, né? Não tem muito que a gente discutir nesse exercício. Tá bom? Ele é um pouquinho mais trabalhoso na hora de você multiplicar tudo, mas ele é bem simples de resolver, não é verdade? Então, partiu 6, meu povo, vamos embora. 6 da Federal de Juiz de Fora, 2017. Vamos lá. Em uma determinada raça de gato, a cor e o comprimento da pelagem são controlados por genes autossômicos que podem ser dominantes ou recessivos. A tabela abaixo demonstra as características para esses alelos. Ótimo. Sobre o cruzamento de um gato macho, Bzão, Bzinho, São, Sinho, com uma gata fêmea, Bzinho, Bzinho, Szão, Szão, responda na letra A. Qual a probabilidade de se obterem filhotes brancos com pelos curtos? Vamos lá. Filhotes brancos eu tenho que considerar que tem que vir este Bzinho para o filho. Fechou? E com pelos curtos já tem que ser Szão alguma coisa. E isso é certeza que vai ter. Tá bom? Porque sendo este cara dominante homozigoto para essa característica, é certeza que o Szão vai estar no gameta. Consequentemente, vai ter pelos curtos. Logo, é apenas 50% de chance de vir o Bzinho. Olha que fácil. Mas você poderia fazer a tabela também como está feito aí. Mas se você apenas observasse, tivesse essa lógica, você já matava o exercício com maior facilidade, maior rapidez, querendo ou não. Na verdade, aí você já matava a charada. Tá bom? Tranquilo, logo com os filhotes, né? Eles querem que tenha, seja branco, Bzinho, Bzinho, com pelos curtos, Szão, alguma coisa, tá bom? Ele quer esse tipo de genótipo para os filhos, tá bom? Tranquilidade? E na letra B, ele nos diz o seguinte, já tem B e C, ó, quais os genótipos dos gametas que podem ser produzidos pela fêmea e pelo macho? Bom,
só pode ser, pela fêmea só pode ser Bzinho, Bzinho e Szão. Ótimo, tranquilo, né? E aí pelos machos, como eles são de híbridos, você tem 4 possibilidades. Como você sabe, 2 elevado ao quadrado, grau de heterozigosidade, você tem 4 tipos de gametas que estão aqui, ó. Bzão, Szão, Bzão, Szinho, Bzinho, Szão, Bzinho, Szinho. Fechou. Letra C. Se a gata acima cruzar com um gato com pelagem longa, então se a gata acima cruzar com pelagem longa, que é Szinho, Szinho, qual é a probabilidade de nascer um descendente com pelagem longa? É 0. Por qual motivo? Se eu tenho a gata, que já é homozigota dominante para a pelagem curta, é impossível que o filho ou filha, ou melhor, um descendente tenha pelagem longa, sendo que para ser pelagem longa tem que se expressar em homozigose recessiva. Tá bom? Por isso que é 0% de chance. Não tem chance alguma de ter a pelagem longa. Fechou, meu povo? Numa boa, né? Bem tranquilo. Então partiu 7. Vamos lá. 7, FMJ 2016. Vamos lá. Certa espécie de roedor possui um alelo azão que determina a cor amarela dos pelos e que em homozigose é letal na fase embrionária. E o alelo azinho determina a cor agude dos pelos. Em outro locus, o alelo Bzão determina a cor negra dos olhos e o alelo Bzinho a cor mel dos olhos. Tais losses segregam-se de maneira independente. Letra A. Indica os possíveis genótipos de um animal agute e de olhos negros. Indica o fenótipo de um animal azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, possíveis genótipos de um animal agute e de olhos negros. Para ser agute tem que ter azinho, azinho, né? Porque tem que estar em homozigose recessiva. Então, azinho, 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 azinho. Porém, ele quer que seja de olhos negros, né? Portanto, pode ser Bzão, 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 Bzinho e Bzão alguma coisa, né? Portanto, qualquer uma dessas 3 formas serve para um animal agute de olhos negros, né? E aí ele quer que indique o fenótipo de um animal azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Azão é amarelo, ó. Azão, azinho é amarelo, tá aqui, ó. O alelo azão determina a cor amarela e Bzinho, Bzinho, portanto, é cor mel. Então é pelos amarelos e olhos de cor mel. Olha que fácil, né? Bem de boas. Agora, considere o cruzamento de um duplo heterozigoto com um duplo heterozigoto e determine a probabilidade de nascer um macho agute com olhos cor de mel. Um macho agute, azinho, azinho, com olhos cor de mel, Bzinho, Bzinho. Olha que coisa simples. Vamos lá. Porém, aqui você pode usar a segunda lei de Mendel, porém com uma atenção assim, master, ultra, mega, hiper, ultra importante. Quando ele fala que o azão em homozigose é letal, você tem que eliminar, agora sim você teria que fazer a tabela, se eu fosse você eu faria a tabela, e eliminava já todos que têm o azão em homozigose dominante. Porque aí eu teria que ver as possibilidades que eu tenho, que no caso são 12 possibilidades, porque eu eliminei 4. Então eu tinha 16, eliminei 4, fiquei com 12. E aí dentro dessas 12 que eu vou conseguir analisar e vou chegar que para ter olhos, né, para ser um macho agute com olhos cor de mel, é 1 em 12, que é este caso aqui, ó. É este caso aqui, ó, é 1 em 12. Porém ele quer que seja um macho, logo é 1 em 12 vezes meio, logo 1 em 24. Olha que coisa fácil. Exercício tranquilo, né? Não é difícil, porém você tinha que se atentar a essa informação de ser letal, tá bom? Você não pode ignorar isso jamais na tua questão, tá bom? Senão você erra por completo ela e aí erra por besteira mesmo, não é verdade? Então, parte 8. Vamos embora, meu povo. 8 Unifesp 2015. Vamos lá. Já vou direto para a pergunta aqui, ó, que eu já bati o olho e já vi, ó. Aqui se refere à segunda lei de Mendel. Meu, simples, é só pensar na segregação independente dos pares de genes não alelos situados em pares de cromossomos diferentes. Olha que fácil. Bem simples, respostinha curta, direta e certeira na mosca, não é verdade? E aí a segunda pergunta, né, por que ela explica o surgimento da variabilidade dos organismos? Porque os cromossomos distintos se segregam e se combinam de maneira ao acaso, né? Tudo independe um do outro, é ao acaso. Ele pode se combinar de todas as formas possíveis nas células reprodutoras e nos descendentes. Tá bom? Bem simples, né? E na letra B, se te explique um outro processo também tenha como resultado a geração de variabilidade no nível genético. Basicamente, o crossing over, que é quando você tem troca dos pares dos cromossomos entre cromossomos homólogos
tá bom? Que aí pode sofrer mutações gênicas, né? Pode ter mutações gênicas que vão atingir os genes contidos no DNA e cromossômicos que podem alterar o número e ou a estrutura dos cromossomos de uma espécie. Tá bom? Exercício mais teórico, que não envolvia nenhum cálculo, mas que também dava para resolver numa boa, não é verdade? Então, ó, só alegria, só alegria. Parte 9, meu povo. UFSC, né, Federal de Santa Catarina, 2014. Esse aqui é importante. Vamos lá. Em uma espécie de mamífero, existe um par de genes situados em cromossomos autossômicos não homólogos. Cada um dos genes possui 2 alelos com relação de dominância entre si. Foi cruzado um indivíduo duplo homozigoto dominante com um duplo homozigoto recessivo, obtendo-se a geração F1. Opa, cruzei um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo e aí cheguei numa F1 100% heterozigota para as duas características. Ótimo. Esta foi entrecruzada e obtiveram-se 352 descendentes. Tá bom. Qual o número esperado destes descendentes que serão machos com o mesmo fenótipo de seus pais? Portanto, as duas características têm que ser dominantes, logo 9 em 16. Então é 9 em 16 dos 352, que é o total. Então eu chego em 198. Portanto, 198 descendentes terão o mesmo fenótipo que os pais. Porém, ele quer que seja macho. Logo é 198 vezes meio, logo 99 descendentes serão machos e terão o mesmo fenótipo que seus pais. Fechou, meu povo? Numa boa, né? Bem tranquilo. E para finalizar com chave de ouro, exercício número 10 da Unicamp 2013. Vamos lá. Para determinada espécie de planta, a cor das pétalas e a textura das folhas são duas características monogênicas de grande interesse econômico, já que as plantas com pétalas vermelhas e folhas rugosas atingem alto valor comercial. Para evitar o surgimento de plantas com fenótipos indesejados nas plantações mantidas para fins comerciais, é importante que os padrões de herança dos fenótipos de interesse sejam conhecidos. A simples análise das frequências fenotípicas obtidas em cruzamentos controlados pode revelar tais padrões de herança. Tá bom, só falou um monte de coisa aqui. No caso em questão, do cruzamento de duas liagens puras homozigotas, está explicando segundo a lei de Mendel aqui, ó, uma composta por plantas de pétalas vermelhas e folhas lisas, P1, e outra por plantas de pétalas brancas e folhas rugosas, P2, foram obtidas 900 plantas. Tá bom. Cruzando as plantas de F1, foi obtida a geração F2, cujas frequências fenotípicas são apresentadas no quadro a seguir. Atenção, esse daqui, ó, 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16 e 1 em 16. Letra A. Qual é o padrão de herança da cor vermelha da pétala? Se a cor vermelha já domina, né, já é obtido a partir do cruzamento de duas parentais com caracteres contrastantes, consequentemente ele é o alelo dominante, porque ocorre em todos os descendentes da F1. Tá bom? Logo, aí ele pergunta também qual que é o padrão de herança do fenótipo rugoso. Se na F1 o que tem é o liso, consequentemente o rugoso é o alelo recessivo, que não ocorre na F1. Tá bom? Tranquilo, né? A letra A. E na letra B, qual é a proporção do genótipo duplo heterozigoto, que é o genótipo heterozigoto, para os dois locos gênicos em F2? Consequentemente, 9. Qual a proporção do genótipo duplo heterozigoto? Bem simples. Vamos lá. Eu quero que seja duplo heterozigoto, então vou cruzar meio com meio e aí eu chego em 1/4. Portanto, é 1/4 de possibilidade de ser, portanto, 25%. E como é que eu chego nisso? Vamos lá. Antes disso, essa conta aqui que está aqui é meio confusa, mas vamos lá, essa resposta que está aí. Vamos pensar o seguinte, eu quero que seja Bzão, Bzinho, Rrão, Rrinho, certo? Aqui, eu sei que esta característica aparece 4 vezes na tabela. Como é que eu sei disso? 2 ao quadrado. Aparece 4 vezes na tabela que a gente já tinha visto anteriormente. Portanto, ela é 1/4 em 16, que é o total. Que isso daqui é 1 em 4, logo 25%. Tá bom? Tranquilidade, meu povo? De boas, né? De boas. Como é que eu chego neste meio que está aí na resposta? Né? Basicamente é só lembrar da primeira lei de Mendel. Né? Você resolve separado. E aí você sabe ó, que para ter o heterozigoto é 2 em 4 ou meio. Então é meio do Bzão, Bzinho, meio do Rrão, Rrinho, que vai dar 1/4, portanto 25%. E a sua resposta certa. Olha que beleza, meu povo. Exercício bem fácil, não é verdade? Bem tranquilo. E assim eu encerro
com chave de ouro a nossa aula de hoje com exercícios sobre a segunda lei de Mendel para já matar este assunto e deixar tudo só alegria, tudo brilhando na tua prova e para o teu vestibular. Fechou, meu povo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Combinado? Muito obrigado pela tua atenção, pela tua paciência, pela tua companhia. E nos vemos então na próxima videoaula. Combinado, meu povo? Grande abraço, muito obrigado. Fiquem bem, bons estudos e até mais, meu povo. Tamo junto!